Oi, eu sou a Gabriela Franco. E eu sou o Thiago Cardim, e esse é o Imagina Se Pega no Olho, um podcast gravado na sala de casa com notícia, opinião e muita chacota. Muito bem, senhoras e senhoras, cá estamos de volta com mais um episódio do Imagina Se Pega no Olho. A gente demorou um pouquinho, porque esse começo, demorou um pouquinho para voltar, mas voltemos, porque esse comecinho de Copa do Mundo foi difícil, a gente estava aqui muito empolgado com a Copa do Mundo, porra nenhuma, não tinha nada a ver com a Copa do Mundo, a gente estava trabalhando pra caralho, esse é o ponto. E é isso, tá? Você que se contente com isso. Se você, aliás, estava com saudade da gente, quer continuar escutando, faz favor, já sabe muito bem. Tem lá um Pix para você ajudar a gente, tá? Você manda 5, 10, 15, 20 reais. Se quiser pagar 10 mil reais também, se tiver com esse dinheiro sobrando, tá tudo bem, a gente tá aceitando. Se for Elon Musk, se for... Não, Elon Musk não, obrigado, eu não aceito. Aí eu prefiro continuar pobre mesmo. Eu aceito o sacrifício do Elon Musk. É isso, tudo bem. Se for sacrificado, tá ótimo. O tema deste programa, na verdade, foi uma sugestão de uma ouvinte fiel aqui do Imagina Se Pega no Olho. Que aliás... exatamente. No próximo jogo do Brasil... Ela vai enfrentar uma questão doméstica. Exato. Ela é casada com o norueguês. E mora na Noruega. Exatamente. O Brasil vai jogar com a Noruega. Assim, a gente está gravando isso no dia 30 de junho. Se você estiver escutando isso no futuro, você já vai saber se o Brasil ganhou ou perdeu da Noruega, enfim. Quem sabe? Mas esse episódio aqui foi uma sugestão da Angélica, da Gelli, que mora lá na Noruega. Logo estaremos lá, né? Nossa, sim. Para ver a aurora boreal, porque ela me faz a inveja de falar que a aurora boreal ela consegue ver da cozinha dela. Que diaba! Vamos lá também para queimar umas igrejas antigas. Não, quer dizer, enfim. Segue o jogo. A gente tem que ir. Mas a sugestão dela veio, na verdade, a Gabi fez uma reflexão a respeito de um filme antigo que ela gostava. Ela fez uma reflexão um pouco sobre, repensar sobre esse filme, reassistir esse filme anos depois, me fez perceber que eu hoje gosto muito menos dele do que gostei um dia. E aí por uma série de fatores, né? Enfim, essas coisas acontecem por uma série de fatores. E aí a Angélica sugeriu, falou, isso aí dá um tema para o programa, hein? Vocês não gravam uma coisa pensando assim, puxa... Coisas que a gente gostava, amava, e aí depois passou um tempo, a gente reassistiu e falou, envelheceu tal como leite. Ou não só, é legal que a gente vai falar um pouco sobre isso, mas não é nem só envelheceu mal. Às vezes você envelheceu de outra forma. Você envelheceu mal. Não, eu tenho uma teoria que tem muita coisa que a gente muda a opinião ou deixa de gostar, porque a gente não recarrega a nostalgia. Eu acho que se você passa, principalmente a gente que cresceu numa época que TV aberta reprisava por décadas um programa, a gente recarregava. A gente viu quando era moleque, criança e gostou. Aí na adolescência, que a gente já iria mudar de opinião, continuava passando, então você ainda via. Na fase adulta, continuava passando, você ainda via. Aí coisas que você pulou 20 anos e vê de novo, você fala, caralho, por que eu gostava disso? Tem esse ponto, Isso também. Acho que cada caso acaba sendo um caso. Assim, De Volta para o Futuro, para mim, continua sendo um filme favorito da vida. Eu não vejo problema nele. Não tenho. Ele não tem problemas de sexismo. Quer dizer, se passar nos anos 50, óbvio que teria problema de sexismo. Só de incesto, mas de sexismo. Daquela... Não é incesto, não é. Ela não sabia. Para. Quase foi, mas... Não, mas ela não sabia, gente. Que isso? Para. Não tem incesto nenhum. Vocês... Para com isso. Vocês sabem que foi difícil achar estúdio por causa disso, né? Não tem nada a ver. Se for assim, Star Wars é pior, então. A Disney não quis De Volta ao Futuro por causa da cena. Ai, que besteira. Nossa, que idiotice.
Se fudeu, Disney. Star Wars. Star Wars. Então, rolou beijo de irmão ali e ninguém fala nada. Mas não era irmão ainda na época, porque nem tava no roteiro eles serem irmãos. Mesmo Né? No meio do caminho, eu né? não sabia que era filho dela. Mas a gente... Qual a chance de seu filho voltar pro passado e você encontrar seu filho? Mas qual é o ponto? Você, espectador, sabia. Mas isso Eles não não sabiam. Não, tudo bem. Então, no caso do Star Wars, nem a gente estava vendo. Holder. Aí, tá no olho de quem vê, então. Star Wars também não sabia. Naquele ponto, ninguém sabia. Exatamente. A gente não sabia, eles não sabiam, o roteirista não sabia, ninguém sabia. Nem o Jorge Lucas sabia. É isso. Mas a questão é, eu acho que por exemplo, existem coisas que são problemáticas mesmo hoje, na verdade, com letramento, eu não gosto de usar essa palavra, mas com o letramento que a gente tem hoje, né? Em questão racial, em questão sexista, em questão gordofóbica, em questão transfóbica. Então, assim, hoje em dia a gente tem um conhecimento que naquela época as coisas não estavam tão claras assim. Né? Assim, isso destrói todas as comédias dos anos 80 para trás. É isso que eu tô falando. Quando você olha e fala, horror, gente, que errado isso. Por que tá tirando sarro disso? Aí você percebe, aí você fazendo esse retrospecto, você percebe o quanto nós somos criados numa cultura, né? Tipo, problemática. Equivocada em todos os aspectos. É isso. Bom, enfim. Nós estamos... Bom, você que está escutando aí, já passou exatos 6 minutos de gravação, você obviamente percebeu que temos um convidado aqui, Leonardo Vicente, o Bud do Fala Animal, que está conosco mais uma vez. O Leonardo Vicente, o Bud do Fala Animal, mas que aqui a gente não chama de Bud, então é isso. Acostume-se, você que está acostumado a escutar ele no Fala Animal, você vai entender. É isso. A gente fez um levantamento aqui, 5 filmes e séries. A gente já falou em um certo momento lá atrás, dentro de um outro contexto, o contexto do episódio era outro, mas dentro de um outro contexto, a gente falou sobre bandas e artistas, uma coisa sobre música em específico, que a gente parou de ouvir por alguma razão. Então aqui a gente se focou muito na questão audiovisual de filmes e séries. Tá? Então, cada um de nós separou 5 títulos. A gente vai falar, cada um fala um, a gente vai fazendo um revezamento aqui e vai contando um pouco das nossas histórias a respeito de por que a gente gostava dessas paradas no passado e por que hoje passou a não gostar. No meu caso em particular, eu já digo que tem motivos muito diferentes entre as coisas. Sim. Não necessariamente é tudo apenas tão somente pela razão do putz, eu sei lá, voltei a assistir esse negócio e de fato é muito errado. Até porque eu ainda amo Chaves. Sou fanático por Chaves. E tem muitas piadas do Chaves que são muito erradas. Tanto no original quanto na tradução, na dublagem. Ficaram erradas pra caralho, assim. Mas elas são um retrato de uma época, eu assisto e entendo onde tá a questão ali, enfim. Então nem tudo, na verdade, que eu selecionei aqui dos meus selecionados passa por isso. E a gente quer, obviamente, convidar você que está escutando também a nos comentários, seja no próprio Spotify ou no YouTube, né? Se você escuta no YouTube, ou se você está aí nas nossas redes sociais, né? No Instagram, no Blue Sky, no Threads. Eu estou falando desse jeito, Luciana Gimenez, porque o nosso filhote estava aqui do lado e estava morrendo de vergonha quando eu estava falando dessa forma. Então, enfim, outro contexto. Mas, pô, você está nas redes sociais, também vai lá, comenta, diz o que você acha, o que você... algum filme que você deixou para trás, que era um filme favorito da infância, alguma série que você amava, não sei o que, você acabou deixando para trás. Por alguma razão. Puta, reassisti, achei uma bosta, reassisti, já não falou mais comigo, enfim. A gente quer também ouvir um pouco as histórias de vocês. Vamos começar, então? A Gabi começa, a gente faz uma... Gabi, Léo e eu por último. Então, vamos lá, Gabi, faz o seu primeiro aí. Bom, eu vou começar com um clássico dos anos 80. Inclusive, eu tenho uma foto com um deles, quando eu estava lá nos Estados Unidos. Sim. Que é Caça-Fantasmas. Vejam bem, eu amo Caça-Fantasmas, eu adoro Caça-Fantasmas, mas ele
ele é bem sexista, e eu achei que depois que fizeram a versão com as meninas, eu achei a versão das meninas muito melhor do que dos caras. Nossa, também. Muito melhor. Pra caralho. Muito mais engraçado, com piadas muito mais inteligentes. Eu acho que foi basicamente isso. Depois que eu assisti mais velha, o Caça-Fantasma, eu falei, nossa, não era tão legal assim. Eu não achei tão bom, porque eu achei bem sexista. Como as pessoas fumam nesses dois filmes? Puta que pariu, fuma pra caralho. Naquela época, tipo, cigarro era liberado, né? Nossa senhora. Fumar no avião, né, caralho? Avião, ônibus. Era bizarro. Mas é isso. Não tenho muito mais o que falar sobre isso, porque o filme é legal, eu gosto do plot do filme. Não é aquela coisa brilhante, você pensa, nossa, caralho, que incrível. Não, é um filme bem de sessão da tarde, bem suave, assim, bem ok. Tinha Sigourney Weaver, que é foda, que é uma puta atriz foda, que eu amo. Mas eu acho que algumas falas que ali... sempre reclamou do Bill Murray, né? Exatamente. Eu ia falar principalmente do Peter Venkman. Do Peter Venkman. Bem sexistas ali, que eu falei... Mas com quem você tem foto, Gabi? Eu tenho foto com o Dan Aykroyd. Porra. É o que criou mesmo, né? Mas o Caça-Fantasmas, eu sempre apontei uma coisa, desde moleque eu não me conformava, que eu vi o pôster, né, do VHS ainda, né, a capa, que era o pôster de cinema. Mas cadê o Winston? Né? É o filme mais racista que existe, gente. O Winston é o único o negro é o único empregado, não é sócio. Ele não tá no pôster. Eu nem me liguei. Aí tem o 2. Pôster. Ele não tá no pôster. O jogo de videogame da época só não tem ele. É verdade, é só os 3. O jogo de videogame da época não tem o Winston. Aí tem o 2. Você pode falar, bom, ele é contratado no meio do filme pra trabalhar com eles. Beleza, é o único que não era comediante, porque eles escreveram o personagem pro Eddie Murphy não quis, tal, beleza. Aí tem o 2. Continua ele sem estar no pôster. Nossa, que vacilo. Aí nos novos tem a revanche do Winston, que agora ele que manda na porra toda, aquele que é o dono da marca na história. Né? É verdade. Putz, eu tive... Caça-Fantasmas é engraçado, porque eu tive essa... Quando lançou o filme das meninas, pouco antes de lançar o filme das meninas, eu ia levar o filhote mais novo no cinema. Falei, vamos assistir os outros 2, e aí, beleza. Tá bom. Eu reassisti os 2 e eu achei... Tem toda essa questão problemática, sexista, não sei o quê. Mas fora isso, eu achei os 2 filmes chatos. Eu reassisti e eu falei, porra, era isso? Sabe aquela coisa da lembrança que você tinha? Eu tinha uma lembrança que era um negócio tão mais legal. E aí, no fim das contas, talvez encaixe com a minha história ela ganha uma continuação depois no item que o Léo vai falar, eu acho. Sim, eu vou até... Na minha primeira eu vou falar já para engrenar. Pode falar. Que é Caça-Fantasmas também, mas a série animada. Porque eu adorava a série, eu gostava muito mais que os filmes. Da série animada, mas há alguns anos atrás, entenda-se, quase 10 anos, entrou na Netflix a série animada. Eu falei, puta, que legal, vou ver ela inteira. Vi o primeiro episódio e desisti. Nossa. Eu achei tão bobo, sabe? Não dava mais, sabe? Não era. A gente esquece como a maioria dos... Maioria não, sei lá, 99,9% dos desenhos dos anos 80 era pra criança, muito criança, sabe? Era coisa que adolescente já não ia gostar. É muito louco você ver a diferença disso pros desenhos dos anos 2000, por exemplo. Nos 90 já começa a mudar. Você vê, sei lá, o Batman Animated de hoje. Ainda é legal. Você até enxerga problemas. Por exemplo, quando eu peguei o Disney Plus, eu comecei a ver a série animada do Aranha dos anos 90. Tecnicamente, ela é bem mal feita. Mas os roteiros são ok, não é nada demais, não é tão profundo que nem o Batman, mas dá pra assistir. Agora, o Caça-Fantasmas, eu vi o primeiro e falei, vou ficar na vontade de ver o resto, esquece. Eu vou rever o dia que entrar Extreme Ghostbusters, que é do fim dos anos 90, que esse era legal.
Acho que a única coisa, a única que manteve. A não ser que o desenho fosse bem essa proposta que você soubesse mesmo. Tipo, Pica-Pau, Tom e Jerry e. De humor funciona melhor, né? Mas quando é aventura, tipo, na nossa Scooby-Doo. cabeça é mais sério quando a gente é criança. A gente acha que é mais Scooby-Doo. sério e não é. Scooby-Doo continua. Até melhorou, eu achei. Tipo, alguns desenhos do Scooby-Doo até melhoraram, assim. Eu não posso falar porque eu nunca gostei do desenho do Scooby-Doo. A única coisa que eu gostava era o pequeno Scooby-Doo. Nossa, eu A amo única coisa que eu Scooby-Doo. gostava. Eu amo, até hoje eu amo Scooby-Doo. E se eu assisto Scooby-Doo hoje, eu amo também. Assim, por exemplo, tem desenho, por exemplo, Pantera Cor-de-Rosa. Eu amo até hoje. Tipo, é incrível Bom o pra caralho. desenho. Mas acho que desde sempre ela nunca foi para criancinha. Exato. É isso que é isso. Agora, Eles por exemplo, conseguiam eram uns desenhos que a gente fala isso hoje dos da Pixar, né? O público-alvo que vai dar dinheiro é a criança, mas mas são feitos de um jeito que atingem todos os públicos. era um humor mais Agora, universal. esses desenhos que era o Saturday Morning, né? Era realmente pensado 100% só para criança. Aí não dá. Aí tem uma hora que você fala, ai, gente, não aguento. Não dá. Então, esse lance dos Caça-Fantasmas vai continuando, a história continua justamente com o desenho dos Caça-Fantasmas. Porque aí, em um certo momento, também nessa maratona para assistir Caça-Fantasmas, para ver as meninas no cinema, que, spoiler, eu gostei muito, e gostei muito mais do que os dois Eu filmes também. entrevistei as meninas. Eu fui assistir com o filhote, a gente comprou um DVDzinho pirata lá, e com uma porrada de episódios do desenho antigo. E eu percebi que a minha principal lembrança de Caça-Fantasmas não era dos filmes, de fato era do desenho. Que não é grande... Passou muito tempo na Globo, né? Exato. Sim, que não é grande coisa, também concordo, mas aí eu fiquei com uma segunda lembrança boa, que foi assistir junto com meu filho. Uhum. Eu nem achei o desenho grande coisa, mas assistir com ele foi divertido, assim, né? Foi gostoso. O desenho vale pelo geleia. É isso. Eu acho que a gente tem mais lembrança do marketing do Caça-Fantasmas do que o próprio desenho, sabia? Eu acho que a gente foi muito. Brinquedo, né? Nossa, a gente foi muito metralhado com o marketing do Caça-Fantasmas. Muito. Caça-Fantasmas, ele sofre de uma coisa que a gente vê hoje, né? Sofre também, não seria a expressão correta. Que a gente vê hoje em dia, né? Os grandes estúdios achando que tudo é grande marca. E naquela época não tinha tanto isso, tirando Star Wars, né? Mas Caça-Fantasmas, como o primeiro, na época, a Sony tinha acabado de ser comprada pela Pepsi. Ela investiu muito dinheiro na divulgação. Aí, na hora H, quando saiu, já não era mais a Pepsi. Fudeu tudo. Nossa, mas tinha essa cara de marca que não era tão comum. Nos Estados Unidos foi uma febre. Era tudo de Caça-Fantasmas. Tinha tudo. Chiclete, bala, tudo que vocês podem imaginar do Caça-Fantasmas. Porque o desenho, acho que vem no ano seguinte do filme, né? Muito rápido. Então, acho que a gente tem muito. Acho que a gente tem essa. A gente meio que foi muito inundado, assim, tipo, por essa onda de marketing de produtos de Caça-Fantasma. Então, a gente criou uma memória muito forte disso. Aí, quando a gente ficou mais velha, assistiu o filme e falou. É o que o Léo falou, né? O Geleia. A gente, quando a gente vai assistir o filme, a gente fala, o Geleia só aparece isso no filme? E nem fala, né? A gente fica com a memória do desenho, né? É isso. O Geleia até teve um desenho dele depois. Bom, o meu primeiro da minha lista aqui é um filme que durante muito tempo foi muito importante para mim, por uma série de razões. E depois, quando eu fui reassistir, ele ficou muito ruim por dois motivos muito claros. Estou falando da Vingança dos Nerds. Nossa. Esse estilo... Por exemplo, Picardias Estudantil. Não, mas qual é o ponto da Vingança dos Nerds? Veja, a gente, em um certo momento lá atrás, quando a gente era aqueles caras que gostavam de quadrinhos, ia na aula de quadrinhos lá em Santos, e tinha lá a turma toda que gostava de gibi, lia gibi, queria fazer gibi, aquela história toda. No fim das contas, ninguém ficou fazendo gibi, só risada, beijo, risada. Mas o ponto é que esse era um filme que a gente se enxergava no filme, de alguma forma. A gente se via como aqueles nerds, assim, sabe? O nerdão do filme. A palavra nerd começou a ganhar corpo pra gente naquele momento. Muito antes de ter jovem nerd, linhagem nerd geek. Era cara inteligente na época, estudioso, né? Outra conotação, né? Na verdade, o nerd era a pessoa que tinha conhecimento profundo sobre alguma coisa. É isso. E assim, a gente se denominava nerd
porque a gente tinha conhecimento profundo de quadrinhos, é isso, de super-herói, de quadrinhos, de cultura pop em geral. E aí eu fui, na verdade, assistir o filme, não tão recentemente, mas enfim, já faz, sei lá, uns... Foi logo antes da gente começar a namorar, antes da gente casar. Eu reassisti o filme por curiosidade e... Cara, assim, o filme envelheceu mal pra caralho mesmo, a ponto dos personagens que sofrem bullying no filme, você fala, caralho, mano, eu teria vontade de bater nessas pessoas. Eu teria vontade de bater nesses caras que veja bem, o atleta popular, não sei o que, é um imbecil. O Gary. É um imbecil. É um grupo de imbecil fazendo bullying em outro grupo de imbecil. Isso, porque eles são imbecis pra caralho com as minas, inclusive. Tipo, que menina que vai querer dar atenção pra aquele cara que é tão idiota? Era melhor as meninas ficarem juntas entre elas. Ela foda-se. Não quero nem esse atleta imbecil, nem esse arrombado desse nerd bobalhão que, no fim das contas, tá a um passo de virar um arrombado igual aquele outro. Assim, saca? Você assiste o filme, no fim, aquele cara que é o cara que tá sofrendo bullying é o cara que tá ali, ó, um pulinho de virar um imbecil tão grande quanto aquele cara que fazia bullying com ele. Isso é uma coisa. E a outra coisa foi que eu já sentia um cansaço da expressão nerd. O cansaço da palavra nerd. O cansaço do quanto a gente tornou isso um negócio popular, enorme, monumental, CCXP e o caralho. E a gente sabe, obviamente, onde esse negócio foi parar, né? Ou seja, os caras passaram a se orgulhar de se chamar de nerds, mas pera lá. Só é nerd quem entra no meu clubinho. Quem eu achar que pode entrar no clubinho. Se é mulher, se é gay, se é preto, opa, não. Você não é parecido comigo, você não entra no meu clubinho aqui e fica aí no seu clubinho com os seus gibi de lacração. Cansei, né? Acho que aí o filme perdeu duplamente o sentido para mim. Na verdade, esse filme, ele trouxe essa carga de nerd para o vocabulário brasileiro. E aí, depois, isso daí foi piorado. Nossa, sim. Né? O nerd veio com essa carga de uma pessoa muito inteligente e tal, e a gente descobriu que não, que o nerd aqui no Brasil é uma pessoa muito burra. É o contrário. Aqui no mundo todo, né? Também. Assim, é o Big Bang Theory 2 gerações antes, né? A mesma coisa, né? Uns nerd bosta. Pois é. Você agora. Outro filme que também, reassistindo, eu fiquei bem decepcionada, foi Ace Ventura. Nossa, gente. O filme mais transfóbico de comédia. Exato! Que existe, né? Nossa, que nojeira que foi aquilo. Foi muito ruim. Horrível. Tipo, longos minutos fazendo bullying com um personagem trans. E foi... Nossa, que foi, na verdade, a escada da cena pro Jim Carrey, que ele não precisa disso. Não precisa. O Jim Carrey fazendo careta pra câmera, a gente já dá risada sozinho, gente. Ele não precisa. Então, aquilo foi totalmente vergonhoso, horrível, nojento. E eu peguei um asco desse filme tão grande por causa dessa cena, que eu nunca mais quero assistir. Nunca mais. E olha que eu adoro o Jim Carrey. Eu adoro o Jim Carrey, tanto nos papéis mais bizarros, ridículos dele, como é o caso de Ace Ventura, quanto ele em papéis dramáticos, como é o caso do Momento Sem Lembranças. Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças. De Truman. Que ele tá fenomenal. Então, assim... pra quê? Foi horrível. E aí eu não quero nunca mais assistir. Pelo menos o 2 não tem transfobia. Pois é. Do 1, realmente, metade do filme é sobre isso. Nossa, horrível, horrível. Diga lá, seu Leonardo, qual é o seu próximo? Eu vou pro que eu acho que vai ser o mais recente de todo mundo, que é X-Men 1. Que esse é por motivos de ruim, eu não sei porque eu gostava tanto quando eu vi a primeira vez, que foi pura empolgação de uma época que não tinha tanto filme de super-herói, né? A gente se agarrava ao que tinha. Cara, cada vez que eu vejo esse filme, eu acho ele cada vez pior. Da peruca ridícula da Tempestade ao fato de só o Ian McKellen e o Patrick Stewart parecerem estar atuando no filme.
O pode fato ser de grande ter uma verdade, dupla que pode sertaneja ser chamada verdade. X-Men, porque só tinha a Jean e aliás, a Jean não era só a médica, ela não era de campo, então era a Tempestade e o Ciclope. Era uma dupla sertaneja chamada X-Men. Cara, esse filme não me desce a ideia idiota do Magneto. Vamos transformar todos em mutantes. É tão bobo, cara. Aí você vê o 2, é tão melhor. Já logo depois tem um tão melhor. Na comparação, né? Na comparação é foda, né? E aí depois isso nem para entrar em tudo que a gente sabe do Bryan Singer hoje em dia para piorar a situação, né? Não precisa nem entrar nisso, mas cara, Wolverine com visual ridículo ainda, os efeitos especial que flutua, tem uns bons, tem uns pés. Cara, que filme merda que X-Men. A gente chegou a reassistir, não sei se recentemente, mas chegou a assistir por causa de um aniversário dele para gravar um Fala Animal, né? Sim, a gente gravou Doom. Acho que foi ano passado. Eu acho que foi a última vez que eu vi o filme. Fazia tempo que eu não via mesmo. Eu também, foi a última vez que eu vi, mas, cara, cada vez que eu vejo, eu lembro que eu fui com os amigos do colégio, todo mundo feliz da vida, cabulamos aula pra assistir. Mas é o que você falou. A gente não tinha filme de herói, gente, como tem hoje. Não virou não era um gênero. Era assim. Nossa, eu lembro que ficava passando aquele trailer do Wolverine dando aquela volta na Estátua da Liberdade usando as garras, que não faz sentido algum aquela cena. Todo mundo ficava empolgadaço. Eu lembro do trailer, quando o trailer começou a ser divulgado, e aí tinha aquela coisa de, obviamente, a gente não tinha YouTube, aquela história, né? E eu lembro que esse trailer a gente colocava para baixar, né? E aí você baixava o trailer... Tinha que baixar no Real Player, né? Que saco que era. No Real Player, então se você tinha Mac, você baixava no QuickTime, aí você baixava em .mov, e aí mandava para os amigos por e-mail, ou sei lá, via MSN, qualquer coisa que valha. Lista de e-mail, lembra que tinha lista de e-mail? Sim. Esses tempos não voltam mais. Ainda bem, inclusive. A gente fica com essas porra dessas nostalgia do caralho, tem umas coisas que eu não sinto a mínima saudade. A galera fica falando, vocês... jovens não passaram por você tem aí Spotify, tem Deezer, o caralho, vocês não passaram pelo sejam, né? Não passaram pelo momento de passar uma noite inteira baixando uma música no Kazaa ou no Napster. Ainda bem que eu não preciso passar mais por isso. Ainda bem que ninguém precisa mais passar por isso, pelo amor de Deus, cara. Sim, tem coisa. É isso mesmo. A gente, na verdade, tem uma lente da nostalgia aí muito grande. Que a gente já conversou, já fez, inclusive, um episódio do Imagina Se Pega no Olho, falando de nostalgia, falando de por que a gente se apega à nostalgia. Porque, na verdade, a gente se apega a uma época da nossa vida que a gente era mais novo e que a vida era mais simples. Só. Entendeu? E aí, tudo que cercava a gente naquela época faz parte dessa lembrança. Então, não é que era melhor. Não, é que você era mais novo. Você não era adulto bastante e nem tinha tantos problemas quanto você tem hoje. Eu preferia não ter boletos para pagar, mas ter o Spotify. Não necessariamente essa parte podia voltar, né? É isso. Enfim. O meu segundo da lista aqui é Leandro Fernandes, também conhecido como Zarco. Eu sei que você vai me odiar por dizer isso, mas eu tô falando do Clube da Luta. Clube da Luta sempre foi um dos meus filmes favoritos. Eu amava o Clube da Luta, assisti muitas e muitas e muitas vezes. Eu não odeio o filme hoje, mas eu já tenho hoje muito mais questões com ele do que eu tinha antes. Eu entendo que tem toda uma comunidade masculinista, Red Pill, abraçou esse filme de uma forma absolutamente equivocada. É o famoso entender o contrário do que o filme diz. O Chuck, sobrenome impronunciável, que é o autor do livro, não, né? É Kurt Vonnegut. Não, é Chuck Palahniuk. Chuck Palahniuk. Eu não consigo falar porque tem muitas consoantes o nome dele. Mas, enfim, que é um homem gay, né? Enfim, assumido. Ele mesmo já deu entrevistas falando, gente, as pessoas subverteram a porra do significado da minha obra. Sim. Não tem controle sobre essa coisa. A mesma coisa
do Coringa, é a mesma coisa de um monte de coisa aí. O Coringa, o filme. O Coringa, eu acho que o filme já vai para esse lado, não precisa eu também dos acho. outros Eu também dar o acho. trabalho, não. Eu também acho, ainda mais se você escuta, se você vai ver entrevistas do Todd Phillips, do filme, do diretor, você escuta ele, o tom dele falando algumas coisas no momento do Ainda primeiro mais aí no filme. 2, parece um pedido de desculpa, né? Exatamente. Mas o Clube da Luta, assim, independente disso, desse lance dos Red Pills terem abraçado o filme com significado equivocado e tal, honestamente, ainda assim, eu acho que tem coisas no filme que já não me pegam mais, assim, sabe? Já não me pegam de tal maneira, assim. Eu acho que falava muito com um Thiago que talvez se enxergasse... A Vingança dos Nerds ali, acho que as coisas estão de alguma forma esquisita conectadas. Ali anos 80, Vingança dos Nerds, não sei o quê. Aí tem anos 90, eu me enxergava como sei lá, alguém meio... Eu já começava em um certo momento ali a enxergar... Algo me incomodava com relação a posicionamento político. Foi quando eu comecei a ler sobre anarquismo, naquele momento ali, lá na, sei lá, metade dos anos 90. E quando eu tive acesso ao Clube da Luta, me pareceu uma coisa assim muito subversiva, muito revolucionária, muito posicionamento agressivo, todo mundo contra o sistema. Não. Sabe qual é o meu grande ponto? O que passou a me incomodar de fato depois, sim, tem que derrubar, sei lá, aquele final do filme que tá ele e a Helena Bonham Carter lá, caindo os prédios e o caralho, você fala, pô, é isso aí, derruba o capitalismo, não sei o que, blá, blá. Eu ainda sou a favor de derrubar o capitalismo, veja bem. Mas o meu ponto é a construção de um pensamento absolutamente individualista no filme. Que não poderia ser... E não poderia ser mais diferente do que é o anarquismo, porque o anarquismo é você pensar em grupo, coletivo. É você pensar no coletivo, é você pensar numa comunidade, numa sociedade. Você faz por quem está ao seu redor, né? Por quem está na base da pirâmide. Legal derrubar quem está ali no topo da pirâmide, foda, mas tipo, não é 100% individualista por você. Então acho que um pouco isso passou a me incomodar um pouco no Clube da Luta, conforme eu fui tendo a chance de reassistir ao filme. É isso. O Léo falou alguma coisa? Não me odeiem. Léo, você falou? Não? O quê? Hein? Qual que era o seu? Ele falou, o segundo dele já falei. falou. O segundo eu já falei. Falou X-Men? X-Men, é verdade. X-Men. Agora volta para você. Agora eu vou, na verdade, falar sobre um queridinho também, mas que assim, que não tem muito problema. Na verdade, o problema para mim é o final. O final, assistindo hoje, eu falei, cara, que bosta esse final! Como assim eu fiquei emocionada com esse filme? Porra, que merda! Né? Mas coisa que só a maturidade faz por você. Que é Clube dos 5. Eu fiquei muito puta, porque a Gotiquinha, que era a menina com quem eu mais me identificava, virou uma patricinha, uma coisa toda cor-de-rosa no final. E não só... E ela se moldou ao que entendeu? Ela deixou de ter personalidade própria e se moldou ao que era moda na época, então para ser aceita pelos meninos, para não ser mais taxada de esquisita. Porra! Que merda! A coisa mais legal do adolescente é ele ser autêntico, ele ser ele mesmo. Foda-se se é estranho, esquisito. Foda-se. E o filme é sobre isso. Sobre isso, né? Todo mundo tem a sua particularidade. E é só ela que muda, né? É só ela que muda. E eu fiquei muito puta, muito puta. E aí, na verdade, se você for pensar, eu vou trazer outro filme aqui também que me incomoda hoje. Eita, vamos lá, agora vai. Que é um clássico dos anos 70 também. Um clássico dos musicais. Que é Grease. Mano, a Olivia Newton-John lá, a Sandy, ela muda completamente a personalidade dela para ser a namorada do... Pelo menos aí os dois mudam, né?
Ela muda completamente. Mas ela era uma menina recatada, ela era uma menina do jeito que ela era, daquele jeito. Não, ela precisa ser cocotinha. Porque nem cai bem o visual nela. Exatamente, fica completamente estranho, começa a fumar, nada. Você fala, minha amiga, não precisa. Se o cara gostar de você, vai gostar de você do jeito que você é. Mas é isso, naquela época tinha essa coisa, né? De você. Ai, não. Padrãozinho. Padrãozinho. Grease é o precursor da CW com seus adolescentes de 35 anos. Ninguém ali era adolescente, puta que pariu. Caralho, a amiga dela parecia que tinha 40 anos. Exatamente. Não, e as meninas também, aquela outra amiga dela também, que era mais velha. Quer dizer, não sei se parece. É muito engraçado ver aquilo. Mas, enfim, Clube dos Cinco foi Clube dos Cinco, lembra que a gente teve um momento aqui em casa? A gente reassistiu o Clube dos Cinco aqui em casa com os dois filhotes, e com o Aiden também, com os dois, na verdade. A gente reassistiu porque tinha um episódio, lembra que eles estavam aqui, eu lembro até hoje, aqui na outra casa, enfim, assistindo um episódio da Brilhante Vitória. Nossa. Que é ele é um episódio inteiro dedicado ao Clube dos Cinco. E aí a gente falou, pô, vocês já assistiram o filme mesmo? Esse filme, o filme original? Ah, não sei o que. No final a gente sentou para assistir. Olha que a gente sentou para assistir, chegou nesse final, os adolescentes cuspiram fogo no final do filme. Foi muito engraçado. Exatamente. Foram eles que chegaram e falaram, nossa, mas por que ela mudou? Ela era mais legal. Ela era mais, né, como é que fala? Mais gotiquinha, mais autêntica, né? De todos ali, tipo... E é foda que ela... O problema não é mudar, mas ela teria que mudar porque ela quer mudar, não? Ela muda por outra pessoa. E detalhe que ela muda ainda... E só ela mudar, eu acho que é o pior. E ela vira o estereótipo mais estereótipo possível, assim, né? Tipo, do cor-de-rosa, lacinho na cabeça, sim, caralho. maquiagem, horrível. Mas enfim, Clube dos Cinco. Clube dos Cinco é um que eu vejo sempre em rede social alguém descobrindo o filme. Porque é um filme muito comentado, né? Ainda mais no meio de quadrinho, que sempre tem alguma capa homenageando o pôster, né? Aí o pessoal fica curioso. E é engraçado como eu não vejo o pessoal ficar puto com o final, mas o que eu vejo é muita... Nossa, é só isso? Por que falam tanto? O filme... É porque a galera não tá acostumada com o gênero John Hughes. Que era o filme... velho que entendia o jovem. Era um filme de adolescente, era filme para adolescente, com adolescentes, com plot adolescente, com assuntos que interessavam o adolescente. Era isso, filme totalmente para adolescente. É isso. Fala, senhor Leonardo, qual é o seu próximo? Eu vou mudar a minha lista prévia, porque tem um que ia ser muito igual. Aí eu vou mudar para Karate Kid. Ô, louco! Que além de ser um filme bosta... Principalmente porque são ótimos atores. Passou 40 anos, eles voltam em Cobra Kai e o Johnny aprende a atuar, o resto não. Mas, cara, é um filme muito errado e não pelos motivos que Cobra Kai aponta, né? Que você pensa, o Daniel San é o vilão. Não é, ele não fez nada de errado ali, gente. Ele gostou da menina, viu a namorada dela sendo um bosta e nem tentou pegar ela. Aconteceu, né? Ele nem tentou. Mas eu acho um filme machista pra caralho, né? Porque é a mina troféu, né? Os dois caras ficam brigando pela mina. E ela não tem opinião em não, e a gente achava romântico pra caralho, né? Tipo, fight for me. Coisa mais machista do mundo. Sim, e é tão mal desenvolvido, né? Que acho que a Elizabeth Shue deve ter ficado cara no meio do caminho. Aí eles fazem todo esse drama no primeiro pra ele ficar com ela e ele fica. Aí no 2 ela não aparece e falam que eles já separaram. Não, mas nada mais adolescente que isso, né? Vamos combinar. Sim, é verdade. Mas eu tenho certeza que foi o fato dela ter ficado cara, o resto do elenco era barato. Mas, cara, é muito engraçado como ela não tem identidade. Ela é um vazio, né? E, aliás, isso torna ainda mais legal quando ela volta no Cobra Kai, né? Uma pessoa com uma vida feita, tudo isso é muito legal.
E no fim, o Cobra Kai também tem isso, né? Ou seja, são dois machos tóxicos querendo sair na porrada de novo, e a única pessoa, dois machos tóxicos querendo sair na porrada, influenciando um monte de adolescente a sair na porrada junto, e a única pessoa que tem um mínimo de bom senso é justamente a mulher que tá no meio e fala: ei, que porra é essa? Tá louco? Que ela ficou até traumatizada, né? Ela se aposentou de atuar. O que me irrita em Cobra Kai é exatamente isso. Tipo, a mulher do Daniel San é sempre a mãe de todo mundo. A mulher mas no finalzinho até ela liga o foda-se. Olha, é isso mesmo, bate mesmo. Mas então, é porque, na verdade, o pessoal ouviu as críticas dos fãs, né? Tava todo mundo falando, porra, só essa mulher que tem consciência na cabeça? Só ela é a única adulta da série? Sempre a mulher adulta. Então agora não vai ser mais adulta. Foda-se. Não tem mais adulto nessa série. O adulto morreu, que era o Sr. Miyagi, não tem mais adulto. Ai. Bom, o meu aqui, vou pular para uma série. Eu vou falar, o Léo falou sobre ela no começo, mas eu tenho uma questão um pouco maior, que é The Big Bang Theory. The Big Bang Theory chegou num momento, já ali no começo da minha vida adulta, em que eu via aqueles caras, eu me enxergava naqueles caras da mesma forma que o eu adolescente se enxergava na Vingança dos Nerds. Eu passei a me enxergar naqueles caras porque, putz, são caras adultos que trabalham, que têm a vida feita, né, ou quase isso, enfim. Vida feita, gente, pelo amor de Deus, não entendam como sendo milionário, tá? Por favor, que isso eu não sou nem nunca fui. Mas... E que ainda assim se dão ao luxo de, tudo bem, brincar com os seus, sei lá, jogar RPG e colecionar gibi e usar camiseta de super-herói. Naquele momento, foi o momento que teve esse boom, né, das camisetas de heróis e tal, piriri pororó. Enfim, teve um determinado momento que eu gostei bastante da série. E defendia a série, inclusive. Eu até tinha um pouco de bronca das pessoas que falavam: nerd de verdade não é o nerd que vê The Big Bang Theory. Quem vê Big Bang Theory é nerd bazinga. Isso me dava uma raiva. Nerd bazinga. Isso me dava uma raiva, que eu ficava, mano, que negócio mais gatekeeper do caralho. Que só pode brincar se você é velho, e só pode brincar de gostar de gibi, dessas coisas, se você é velho e nasceu, sei lá, no final dos anos 70, começo dos anos 80. E é isso, assim, e você viu tudo lá no começo. Se você está começando a consumir as coisas agora, você não pode. Isso me irritava bastante, e ainda me irrita, tá? Enfim, ponto. Mas o fato é que, assistindo Big Bang Theory, né, ao longo dos anos, escrevi até um texto, aliás, sobre isso. É engraçado, tem dois textos meus muito diferentes no Judão. Um era sobre isso, sobre essa irritação com essa... Era uma coisa do tipo, por que as pessoas passaram a odiar tanto The Big Bang Theory? Era meio nessa pegada. Mas conforme os anos foram passando, a série foi de fato ficando absolutamente insuportável mesmo. Eu acho, a gente até falou sobre isso no final de semana, que a gente se encontrou aqui. Eu acho que a série deu uma melhorada boa quando as meninas entraram, quando a Bernadette entrou, quando a Amy Farah, como é o sobrenome dela? Ela tem um nome grande, né? A Amy, a namorada do Sheldon. Amy Farah Fowler. Não, Mylene é a atriz. Estou falando o nome da personagem. É Amy... não lembro. Sarah Fowler, Amy Marvel, enfim. Isso, acho que é Sarah Fowler. Enfim, o ponto é que quando elas entraram e aí elas formaram um grupo junto com a Penny, eu acho que o negócio funcionou bem. Naquele momento eu falei, porra, a série agora vai dar uma melhorada. E melhorou, mas durou pouco tempo. Porque depois piorou tudo de novo. Aí ficou um negócio da Penny ser... Assim, já estava me incomodando antes o Howard, que para mim era o personagem mais insuportável. Eu jamais... As pessoas falam, porra, jamais teria um amigo... Como as pessoas tinham coragem de ter um amigo como o Sheldon? Eu não teria um amigo como o Howard. Era uma pessoa absolutamente arrombada. Um escroto do caralho com as mulheres, com os caras. Arrombado. Não teria um amigo como o Howard. Vaza daqui, arrombado. O Sheldon era claramente um cara... Isso nunca foi... Eu acho ruim isso não ter sido tratado dessa forma na série. Seria legal se tivesse sido tratado ele como um homem autista. Isso teria sido muito legal se fosse tratado de um jeito leve, de um jeito, né? Mas fosse tratado... Desse nome à coisa, não deram.
eu passei um bom tempo sem assistir a série, depois que, enfim, que a Penny virou aquela personagem que... Sabe que você estava falando da menina no final do clube... Não, no final do Clube dos Cinco. O que ela fez? Ela largou o sonho dela de ser atriz e foi trabalhar como representante de uma indústria farmacêutica. Por quê? Porque é o que se espera de uma pessoa adulta. Ah, que bosta, velho. Que bosta, cara. Uma pessoa adulta, ela tem que ir lá e fazer o que deve ser feito, que é para ganhar dinheiro. Bosta, enfim, que ela não gosta. Tipo, se ela fosse arrumar um emprego minimamente, mas mostrasse que ao mesmo tempo ela tá tentando manter a carreira dela de atriz, legal. Não abandonasse o sonho. Não abandonasse o sonho, enfim. Mas aí eu passei um bom tempo sem assistir, e aí quando teve o anúncio do último episódio, eu fui assistir o último episódio. Além da sensação clara, tudo bem, é uma sitcom, eu entendo. Mas além da sensação clara de que nada mudou, de que eu estava assistindo um episódio, sei lá, da metade da terceira temporada, nada mudou, basicamente. Ainda teve o fato de que a série acaba com o Sheldon pedindo desculpas. E quando ele ganhou o prêmio Nobel, e aí quando ele e a Amy ganham o prêmio Nobel, né? E quando ele tá fazendo o discurso dele, ele agradece aos amigos e pede desculpa por ter sido uma pessoa horrível durante muito tempo, não sei o que, blá, blá, blá. Gente, ninguém aguentaria esse tempo todo de uma amizade absolutamente tóxica até chegar num cara que vai fazer o... Sério, assim, vai ganhar o prêmio Nobel. Não. Simplesmente não. Nunca vai conseguir me convencer que, sei lá, 10 temporadas demoraram 10 anos para este cara pedir desculpas e as pessoas falaram, não, tudo bem, beleza, agora a gente te aceita. Gente! E outra coisa, se ficou... Exatamente. Se havia a discussão do cara ser atípico, né? Tipo, ser neurotípico, por que pedir desculpa? Também tem isso, Também tem isso. Por que pedir desculpa? Ele deu o jeito dele. E eu acho que, no fim das contas, isso deveria... Volto a dizer, isso deveria ter sido, assim, em algum momento falado na série. Ainda mais com um ator como o Jim Parsons, que é um excelente ator. Se colocasse esse cara para interpretar isso com essa nuance, porra, seria maravilhoso. Isso é muito mais abordado no Jovem Sheldon, né, no fim. Que justamente eles viram a cagada que eles fizeram, né? Porque Jovem Sheldon é muito melhor. O meu grande problema com Big Bang Theory é que não tem graça nenhuma mesmo. Eu também não gosto. Eu não gosto de Big Bang Theory sempre por conta... Já logo no começo já odiei por conta da Penny, né? Porque ela é a Smurfette da galera. Tipo, sempre... Smurfette, a única mulher. E aí tem toda a questão de, tipo, ela é burrinha, ela não entende, ela nunca vai entender sobre, por que o Superman no Action Comics 23... Foda-se, um grande foda-se. Né? E sempre, os interesses dela eram sempre menosprezados. Sim. Era sempre besteira, então, tipo, era machista pra caralho, e pior, um machismo que eu conhecia muito bem, que era o machismo nerd. Machismo dentro da comunidade nerd, de quadrinhos, entendeu? De quadrinhos, enfim, de cultura pop. E aí eu peguei uma raiva dessa merda dessa série, que eu não assisti nunca mais. Mesmo quando entraram outras meninas, eu não assisti. E aí outra coisa que me deixava muito com raiva era o Howard, de ser judeu e ainda ser aquele bosta. Nem para ser um judeu decente ele foi para ser. Então já puseram ele... tiravam um sarro da própria etnia dele e ainda reforçavam o estereótipo de judeu chato pra caralho e dependente da mãe e toda essa... Nossa, ridículo. Reforçavam todos os estereótipos. Todos os estereótipos possíveis. E aí eu fiquei muito puta, que eu falei, nossa, nem para pôr Ok, colocaram um judeu entre os caras mais inteligentes, mas aí continua sendo o estereótipo do judeu, fraco, mamas boy, ainda, tipo, super mimado pela mãe, super apegado à mãe, não sabe, tem trauma com mulher. Puta, vai se fuder, o estereótipo do estereótipo. Aí eu fiquei com muita raiva, nunca mais assisti essa merda.
Eu acho importante, Thiago Cardim, agora você dizer qual era o nome que quase teve no Brasil a série. Nossa, sim, maravilhoso. A série, essa história, só fazendo um parênteses aqui, nada a ver com o tema do programa, mas eu tive um determinado momento no SBT, conversando com umas pessoas, a gente foi conhecer os bastidores da Casa dos Artistas, e aí, conversando com umas pessoas da produção do SBT, uma das pessoas me confidenciou que a gente foi comer no coisa lá, né, foi comer no refeitóriozão deles lá e tal. E aí a gente estava. Uma das pessoas, eu contei do meu passado pregresso como batizador de filmes, né? Em português. Aí a pessoa falou: pô, você sabia que muitos dos nomes em português das séries é o próprio Silvio que escolhe? Eu falei: eita, peraí, me conta mais sobre isso. Vem alguém, faz um estudo, mostra uma listona para ele, e ele vem com essa lista aqui no refeitório e pergunta para as pessoas qual que é o nome que elas preferem. Qualquer pessoa que está aqui, o motorista, o segurança, que está sentado aqui almoçando, ele pergunta. Foi aí que Nip Tuck virou estética e por aí. E The Big Bang Theory, que depois virou Big Bang a teoria, né? Quase foi batizado como Dois Nerds e uma Vizinha Loira. Nossa! Que horror! Não era uma vizinha gostosa? Uma vizinha gostosa, perdão. Uma vizinha gostosa, era isso mesmo. E a vizinha gostosa. SBT, né? SBT tem que ter gostosa. Então, Dois Nerds e a Vizinha Gostosa. Era isso. Caralho. Mano, surreal. Eu queria que tivesse sido esse nome que combina com a merda que a série é. Bom, fecha aspas. Gabi, você é o próximo. Bom, a minha também é uma série que, na verdade, eu tive uma luta interna muito grande para finalmente chegar à conclusão de que a série é uma bosta hoje. Porque, na verdade, ela tocou em grandes pontos que na época não eram falados, como masturbação feminina, como aborto, como um monte de coisa que precisava ser tocado. Então, mas assim, hoje eu vendo Sex and the City, que bosta de série. E eu tenho vontade de entrar na televisão e estapear a cara da Sarah Jessica Parker. Estapear a cara dela. Juro por Deus. Cara, que mulher, cara, fútil. Que mulher desgracenta. Que mulher que volta com um homem tóxico daquele. Que faz ela de gato e sapato. Faz ela de boba, de idiota, de burra. E ela volta rastejando para aquele Mr. Big lá. Ai, que ódio. Que ódio. Ainda tem vilão de nome de vilão de Streets of Rage, cara. Sim. Apesar de ser o nome de uma banda muito boa, no fim das contas. É verdade. Eu gostava da diversidade, assim, da diversidade. Todas eram brancas e ricas e morando em Nova York. A grande diversidade. A diversidade de idade só, no máximo. Não, na verdade, o jeito delas. Elas eram completamente diferentes entre si, né? A Carrie era uma mais romântica, mais descoladinha, gostava de ser um pouco mais da moda, era mais fashion victim. A Miranda, aliás. A Miranda era advogada, que era super profissional, um pouco mais fria que as outras meninas. Aí tinha a outra, esqueci o nome dela, a morena. De cabelo curto? Não, a de cabelo curto é a Miranda. A tia Samantha, que era a minha preferida. Óbvio que a Samantha que era... A de cabelo curto era ruiva. A Miranda. Ah, tá. A outra Charlotte. Charlotte. A Charlotte era... tá no Aventureiros do Bairro Proibido. A Charlotte era muito romântica, queria casar, ter filhos, tem toda uma, era toda menina certinha e tal. Que é a que casa com o calvo. A casa com o calvo. Judeu, inclusive, também. E a Miranda, e a Samantha era a minha preferida, que era a Kim Cattrall. Maravilhosa, que era aqui a loba, que hoje é classificada como sendo a loba, né? Era a MILF da turma. Era a MILF da turma, que passava o rodo geral na Almarada e não estava nem aí, foda-se. Ela agia com os homens como os homens agiam com as mulheres. E eu achava aquilo foda. Falava, agora sim, essa daí eu respeito. Essa daí é foda. Mas é muito legal que também ela passa por um momento de fragilidade, porque ela tem câncer de mama,
no final da série, ela passa por esse momento de fragilidade, porque ela sempre foi muito forte, muito fodona, muito segura de si. E aí ela passa por um momento de mega fragilidade. E foi legal isso também. Mas assim, a Sarah Jessica Parker, que é a Carrie Bradshaw, que é a protagonista da série, é uma bosta, uma ridícula. Uma ridícula que as mulheres... ela é demais. E ela é uma trouxa. A mulher trouxa. Mulher que faz tudo que o macho manda. E no final, o que acontece com ela? Ela é largada no altar. Largada no altar, burra. E as mulheres não entenderam. Ai, não, mas ai, que romântico, ele vai voltar para ela. Não, depois ele volta. Nossa, não entendeu nada que tá falando, que tá mostrando o quanto ela é trouxa. O quanto ela é trouxa. O quanto não é para vocês serem como ela. E aí essa série me deixou com muita raiva também. Foda-se, não tinha uma amiga negra. Uma amiga negra. Tava em Nova York. Como se Nova York não tivesse negro, não tivesse Bronx, não tivesse Brooklyn, não tivesse Harlem. Não tem uma amiga negra com dinheiro que fosse da turma dela. Mas nem os caras que elas pegavam nunca tinham negro. Nem os caras eram também diversos, etnicamente falando. Eram todos brancos. Exatamente. A gente chama de Friends também. Esse meio. É a Nova York da Alemanha Unida, né? Caralho. Mas Friends tem a mesma pegada também. Até porque é uma Friends série tem uma personagem negra. Como não? As Friends tem um problema absurdo de gordofobia com a Mônica. Absurdo. Cara, mas toda comédia tem, né? A gente, tudo que a gente falou de machismo melhorou, tem ainda, mas melhorou. Transfobia, piada com gay e tal. Mas a gordofobia permanece forte. Pois é. Sim. Piada com gordo é a piada mais fácil possível no humor, né? Mas Friends foi bem escrachado e bem feio, assim, ficou notoriamente feio ali. Mas enfim, é Sex and the City. Seu Leonardo. Eu vou falar de um filme de 1984 que tinha Patrick Swayze, Leah Thompson, Jennifer Grey, Charlie Sheen e grande elenco que é Amanhecer Violento. Nossa! E, meu Deus, sim. por que esse filme virou cult? É um filme feito com R$10. Ninguém sabia atuar ainda. O Patrick Swayze, eu acho que é o que passa menos vergonha. Que era todo mundo antes de desenvolver o talento. Todo mundo ficou bom posteriormente, não e poucos anos depois. Mas, cara, que filme bobo. Parece se fosse hoje em dia o pessoal ia falar que é filme feito por fã no YouTube, sabe? Cara, não vai do nada a lugar nenhum, não tem uma cena legal, empolgante, é escuro pra caralho, você não enxerga nada. Cara, eu fui rever, ele é de 84, e em 2012 teve um remake com o Chris Hemsworth. Eu fui ver por causa do remake. Eu vi o remake e falei, pô, vou ver. Eu lembro que eu gostava. Falei, caralho, que merda. E esse remake passou despercebido. É muito melhor. Olha aí. É muito melhor. Tem muita gente que não sabe nem que ele existe, o remake. Cara, esse eu sei que foi um filme que na época não deu grana e tal, e virou cult depois. Mas a maioria dos que acontece isso é com justificativa, né? Porra, Blade Runner, Irmãos Cara de Pau, são filmes que não deram dinheiro, mas eram bons. Esse não, é ruim mesmo, cara. Que filme bobo. A gente se contentava com qualquer merda mesmo, né? É o que a gente fala, que eu falei antes de ter a TV aberta, né? Você não escolhia, não é que nem streaming, que você vai lá e vê só o que você quer. O que tava passando, você via, e por algum motivo a gente não só via como gostava. Eu revi, na verdade. Eu revi essa vez em 2012 ou 13, que demorou pra sair aqui, saiu até direto em DVD o remake, nem foi pro cinema. Mas eu não via, 15 anos jogando baixo, sabe? Veja só, olha só, um elemento peculiar nesta lista aqui. O meu penúltimo item aqui na verdade, é um caso curioso, assim. Eu sei que, para muita gente, o filme Carros, da Pixar, talvez o filme não, a franquia toda, né? Enfim, talvez um dos pontos mais baixos da Pixar, porque é basicamente um filme para vender. Se todos eles são filmes para vender brinquedo, esse filme é para vender em dobro, né? Assim,
Rigorosamente tudo no filme é vendável. Os personagens, o cenário, é tudo vendável, na real, né? Mas é engraçado, porque esse filme, quando ele foi lançado, e depois das continuações, o meu filho menor ele era completamente alucinado pelo carro. E muito menos, na verdade, por carros em si, ou seja, por carrinhos. Essa é a versão das lojas americanas, carrinhos. Nossa, sim, da maravilhosa videobrinquedo. Não, mas assim, ele era menos interessado em carrinhos enquanto brinquedo, ele tinha muito mais boneco do que carro, de fato, como brinquedo, né? Mas ele gostava do filme, gostava do Mate, né? Que era o amiguinho dele lá, tal, do Relâmpago McQueen, não sei o quê. E assim, eu gostava muito de ver o filme junto com ele. Tava naquela fase, óbvio, criança, né? Que assiste e reassiste o filme 252 vezes. E eu assistia com ele, me divertia, sabia as falas e tal. Aí a gente viu 2, enfim, no cinema, aquela coisa toda, muito que bem. Mas com o passar dos anos, ele foi se desinteressando do filme, mesmo depois de crescer. Tem muitas coisas que ele via na infância que ele ainda gosta hoje, né? Com outro olhar, evidentemente, já está adolescente, mas esse filme desencanou geral, assim. Isso quebrou um pouco a minha conexão com o filme, sabe? Hoje, eu tive a chance de reassistir o filme depois, já ir sozinho, assim, sem ele junto, né? E já não tinha a mesma graça, assim, saca? As cenas que eu lembrava de gostar tanto, as falas que eu repetia, não sei o que, já não tinham mais a mesma pegada. E aí ficou para trás. É um filme que, tá vendo? Não necessariamente eu passei a achar o filme ruim. Ele simplesmente, sei lá, perdi a conexão com ele, perdi o elo, simplesmente. Se foi. Acabou a magia. Acabou a magia. É isso. Amor, você, sua último da lista. Meu último da lista é uma série, novamente, é uma série que eu não preciso falar, eu vou falar o nome e vocês vão saber por que eu coloquei nessa lista. 2.5 Men. Mas você gostava antes? Eu gostava. Não sei, não percebia assim que tanta merda. Aí eu fui aos poucos. Não, a 2.5 Men, ela foi ficando mais. É engraçado que a gente começa com o Charlie Sheen, que é o cara que sai comendo todo mundo. E conforme a série vai indo, você percebe que ele não faz nada de errado. Nesse sentido. Ele sai com as pessoas e fala que ele não quer nada. Quem é o escroto é o Alan. Todo mundo é escroto ali. O Alan é muito mais escroto que o Charlie. Eu acho o Alan muito mais escroto e o Alan começa... Eu acho que todos eles tratam as mulheres como objeto. É isso. Até aberta. Mais pra frente, eu acho que o Alan fica num nível, cara, muito pior. Todos eles tratam mulheres como qualquer coisa, assim. Talvez porque seja do mesmo criador de Big Bang Theory. Pois é. Olha só. Chuck Lorre. Até a Berta, a empregada dele, trata as mulheres como se fossem um objeto. Todos eles, né? Enfim, o sobrinho dele, quando cresce, vira um arrombado também. Enfim, não tem um que salva. Então, toda essa série é ruim. E aí, quando sai o personagem do Charlie Sheen e entra o Ashton Kutcher no lugar, o negócio fica tão ruim quanto, porque o Ashton Kutcher, ele interpreta tanto quanto um abajur apagado. E aí o negócio fica... O personagem dele tem a graça de você dar uma topada com o dedão. E quando eles exageram pra caralho no Alan sendo cada vez mais escroto. Exato. Não, exato. E é muito louco porque o Chuck Lorre, ele tem séries incríveis. Ele tem, por exemplo, o Método Kominsky, que é sensacional, que é com o Michael Douglas. Sim. Ele tem Darby Gregg, que é muito legal. Ele tem o próprio Jovem Sheldon. Não é o criador, é a tristeza de saber como o público é. E para ganhar próprio dinheiro, Jovem Sheldon, ele dá mais uma dinheiro. Série muito legal que fala sobre maternidade, na verdade, alternativa, que é Mama, aquela... que é com a Anna Faris. Anna Faris, essa é legal. Bem legal essa série. É legal mesmo essa série. Então, assim, é tudo Chuck Lorre. Nossa, a mãe dela é maravilhosa. Maravilhosa. Personagem incrível. Diga aí, seu Leonardo, o seu último da sua lista. Meu último é A Hora do Pesadelo.
mas quase toda a franquia. Vamos encerrar esse podcast agora, nesse exato momento. Quando eu era moleque, era o terror que eu mais gostava. Ainda não conhecia Hellraiser, mas o Freddy Krueger é o personagem de terror que eu mais gosto. E, cara, você vai rever. Eu lembro que eu revi todos quando saiu aquele horrível remake. Nossa, sim. Que eu fiz uma matéria na época, eu revi todos os filmes. Só os com o Wes Craven na direção, no roteiro que presta. O resto é muito ruim, cara. Como é ruim. Você só não deixa de ver porque o Robert Englund é carismático como o Fred. Porque, cara, principalmente o 2, cara, do nada, a história é um assassino que ataca nos sonhos. No 2 ele sai de dentro do moleque porque sim. Depois tem um que ele quer reencarnar no filho, que uma das vítimas tá grávida. Começa a ter umas loucuras que não faz sentido nenhum e os filmes vão ficando cada vez pior. Mas eu adoro principalmente o 3 e o 7. Mas os outros, cara, dói assistir. O filme tem 1h30 e você fica olhando o relógio pra ver se acaba, porque você vai, caralho, que... O 3 é o tudo igual. Dos Sonhos, né? O Guerreiro dos Sonhos eu acho o melhor de longe, assim. Até porque é quando o Fred vira o Fred engraçado, né? É cara, verdade. É uma coisa que acontece com quase todas as franquias de terror dessa época, né? Que o 1 é legal e o resto costuma ser ruim. Sexta-feira 13 tem menos legais ainda, pra dizer a verdade. Mas é que a Hora do Pesadelo realmente era o que todo mundo gostava, eu adorava mesmo também. Culpa do Senhor Silvio Santos, que reprisava alucinadamente, tinha 6 filmes, parecia que tinha 30, de tanto que passava. Mas, cara, como a maioria é esquecível, sabe? Não tem até as cenas dos pesadelos, as mortes. A história não tem mesmo porque é terror, mas tem cenas divertidas. Nem isso. A maioria não tem, é ruim. É ruim mesmo. Mas o 7 é bom, né? Quando essa volta do Wes Craven. O 7 só acaba o dinheiro que os efeitos são ruins, mas o roteiro é bom pra caralho. Ai, viu? Fred Krueger não adianta, né? É o assassino que não usa máscara, como a gente estava falando também no final de semana, né? É o assassino que não usa máscara. Se não é o Robert Englund, é muito difícil você... tem que descobrir se esse homem teve um filho, né? Pra pôr no papel, sei lá. Funcionou com o Chuck. Sim, funcionou demais, verdade. Bom, o meu último da lista, para a gente encerrar este nosso episódio, é uma série que eu simplesmente amava e reassisti trechos nos últimos anos e aí depois tive a curiosidade de reassistir trechos e fiquei, peraí, isso está me incomodando. E aí eu fui reassistir alguns episódios. Tá bom, peraí, vamos ver o episódio inteiro, pode ser só uma sensação. E não, era a mais pura realidade. Que é House. Eu adoro o Hugh Laurie, acho um excelente ator. Mas o personagem que outrora era o adorável Ranzinza, para mim, pro Thiago Cardim, de 46 anos, mais de uma década depois, bem mais de uma década, inclusive, depois, passou a ser uma pessoa absolutamente insuportável. Mas aí eu vou rebater. Você que não entendia mesmo quando era jovem. Ele nunca foi talvez. Adorável. Não, eu achava ele... Ele sempre foi um filho da puta e isso vai aumentando a cada temporada. Eu não, definitivamente não era na pegada dos Red Pills, assim, como a gente falou do Clube da Luta, né? Ou seja, eu não achava ele incrível. Eu achava ele um ranzinza, mala. Um mala que eu falava, porra, eu sairia para tomar uma cerveja com ele. Reassistindo, eu não sairia para tomar uma cerveja com ele. Eu quebraria a garrafa de cerveja na cabeça dele. Eu sou da opinião que ele ia ser merda desde o primeiro episódio. E só piora depois. Isso é fato, vai piorando mesmo. Isso é verdade. No final, eu sempre falava que House era uma série que nunca ia ter um final bom, porque não tem como ele não morrer, não se fuder e tal. E aí eles dão um jeito de dar uma driblada na história no primeiro ato bom da vida dele de verdade, né?
E também, se você parar pra pensar, é o tipo de coisa que você assiste, você que assistiu, isso me incomodou também no final, assim, né? Você que assistiu a série desde o começo, você chega ali no final, você fala, tá, entendi, mas você realmente está querendo me convencer de que esse cara poderia ou mereceria ter esse final? Porra, não, né? Aí Foi é pelo foda outro. também, né? Foi pelo outro. Pobre Wilson. O Wilson merecia. O Wilson era um personagem legal. É. O Wilson era um Eu personagem sempre legal. falava isso, que o House é tão filho da puta e o único que às vezes dava uma segurada nele era o Wilson. Eu falo que sai a... Como que era a diretora? Cuddy. Sai, né? Na última temporada ela não tá, os ajudantes vão revezando pra caralho. E o Wilson era a pedra que ficava lá. Sempre falava, se tirar o Wilson, não tem série, porque aí ele é só um filho da puta fora de controle. E aí, em um determinado momento, ele ia morrer, fato, assim, né? Ele ia morrer Eles mesmo. quiseram fazer assim. o fim do Sherlock Holmes também, né? Que afinal, House é a história do Sherlock Holmes com médico. É. Enfim. Mas é isso. Eu voltei ao personagem e em um certo momento ele passou a me irritar num grau que eu simplesmente não conseguia ver o episódio sem ficar pensando em muitas formas de que eu poderia passar uma rasteira nele para ele cair com a cara. Você dá razão pro cara que dente. entrou atirando no hospital. Porra, pelo amor de Deus, né? Enfim. É isso. Gente, esta aqui foi uma coleção de filmes e séries que a gente gostava e passou a não gostar mais. Volto a dizer, como a gente falou lá no começo do episódio, obrigado a você que nos acompanhou ao longo desse episódio inteiro, daqui até o final. Por favor, deixa aí os seus comentários no Spotify, no YouTube ou nas próprias redes sociais. Putz, que série, que filme você adorava no passado, 5, 10, 15, 20 anos atrás, sei lá quantos anos você tem, e que passou a não conversar mais com você por alguma razão, ou porque, né, criou algum tipo de desconexão, ou porque você passou a odiar mesmo, ou porque achou que a série virou uma série muito escrota, né? Ou seja, envelheceu mal pra caralho, ou porque tinha muita lacração. Não, lacração não. Se você fala que a série tem muita lacração, não ouça esse programa, você não deveria nem estar aqui. Enfim. Lacrolândia. É isso. Léo, mais uma vez, muitíssimo obrigado por estar aqui conosco e, óbvio, você é de casa, né? É parte da família. Fique agora com o momento do jabá. Muitíssimo de nada. E ouço o Fala Animal lá no meu podcast, que nossos queridos Thiago e Gabi participam com frequência também. Inclusive, a gente fala, tem episódios de várias coisas que a gente falou aqui, de Caça-Fantasma, de Hora do Pesadelo, de X-Men, tem um monte de coisa que tem episódio lá. Muito bem. É isso. Beijos, queijos e mais uma vez, Angélica, muito obrigado pela dica, foi ótima. Você aí que escuta esse programa, tem gente pra caralho que escuta esse programa, mas pouca gente que comenta esse programa. A gente tá de olho, viu? Vocês estão lá ouvindo o programa e não estão comentando. Comenta e deixa suas opiniões sobre, talvez, sugestões para próximos episódios. A gente está com os olhos e ouvidos abertos para isso. Beijos! Jeff, beijos. Beijos. E você, muito obrigado por ouvir mais este episódio de Imagina Se Pega no Olho. Lembrando sempre que esse podcast está disponível em tudo que é plataforma. Spotify, Deezer, Amazon Music, Apple Podcasts. É só escolher acessando o endereço www.imaginasepeganoolho.com.br ou então o link da nossa bio lá no Instagram. E se você quiser ficar por dentro das nossas atualizações, basta nos procurar nas redes sociais. Estamos no Instagram, como Imagina Se Pega no Olho, e também no Threads e no Blue Sky. Mas nestes dois como Gibzilla, reunindo tudo que é da família de conteúdos Imagina. Tem também um canal no WhatsApp, para você não perder nenhuma novidade dos conteúdos que nós produzimos, sem depender dos algoritmos das redes sociais. O endereço também está no nosso link da bio. Não esquece que temos nosso canal no YouTube, hein? Já dá pra ouvir todos os episódios e ainda ver alguns vídeos mais longos que a gente tem arriscado a fazer sobre gibis, discos e demais nerdices.
Procura por Imagina Se Pega no Olho, se inscreve, dá like, comenta, compartilha e clica no sininho para não perder nenhuma atualização. E a gente tem também o nosso podcast filhote, que é o Imagina Se Pega no Ouvido, um talk show com quem vive de música a respeito das suas paixões musicais. E que está entrando numa nova temporada. Então assim, é só procurar na sua plataforma de áudio favorita a imagem do nosso olhinho, só que com 2 orelhinhas. Para quem gosta de cultura pop, também estamos no gibzilla.com.br, escrevendo semanalmente sobre filmes, séries, músicas, quadrinhos, o pacotão completo. E por último, se você tiver interesse em ajudar esse casal de produtores de conteúdo, considere mandar um pix de qualquer valor para gibzilla@gmail.com. Vai ser uma ajuda e tanto para quem rala fazendo um trabalho 100% independente. Era isso. Valeu demais pelo seu apoio e até o próximo episódio.